Bom dia, pessoal! Na aula de hoje, nós continuamos no capítulo 12, coesão referencial, nomes e pronomes, e a segunda parte dessa aula. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar anáfora e catáfora. Meu Pai Eterno, o que será que é? Tia, você já explicou, mas eu não entendi nada. Vamos ver, pedir a bênção do Santo Antônio para ele nos ajudar. Então, olha lá, anáfora e catáfora são termos que favorecem a coesão textual. A anáfora é um recurso discursivo em que um termo é usado para retomar uma ideia anterior ou fazer referência ao que já foi dito anteriormente. E a catáfora? A catáfora é a colocação de termos no final de uma frase que especificam e determinam algo anterior, porém introduzem uma informação nova. Eu gosto de falar assim, cata, você vai para frente para catar as coisas. Então, catáfora faz referência a algo que ainda virá. Anáfora, a algo que já passou. Olha lá, alguns exemplos. Os alunos do 12º ano que gostam pouco de gramática não sabem a importância desta matéria. O que retoma quem? Alunos. Então, nós temos uma anáfora. Eles vão perceber. Eles retoma alunos também. Mais uma anáfora. Eu vou convencê-los. Convencê-los, o los também retoma os alunos. Outro exemplo de anáfora. Agora a catáfora. Vi-os pela primeira vez a uma quinta-feira de manhã. Esses alunos apareceram-me interessados. Vi-os. Quem que eu vi? Os alunos. Os alunos está depois do pronome. Então, nós temos aí um caso de catáfora. Só quando o li pela segunda vez, percebi que o memorial era um grande livro. O se refere a quem? A memorial, que está lá na frente. Por isso, temos mais um caso de catáfora. E a seguir, nós vamos assistir a um vídeo explicando um pouquinho melhor sobre anáfora e catáfora. Atenção no vídeo, hein, pessoal? Muito bem, pessoas, então vamos lá, anáfora e catáfora, o que seria essa bagaça toda aí? Muita gente já ouviu falar sobre isso, muita gente nunca ouviu falar. Agora, cuidado, quando fala de anáfora e catáfora, talvez o termo anáfora você já ouviu falar em algum momento, porque anáfora nada mais é do que uma figura de linguagem também, mas neste caso não é dessa figura que eu estou falando. A figura de linguagem anáfora, se você não lembra, é aquela que repete o mesmo elemento no começo dos versos ou dos períodos. Não lembra disso? Clica no card e assiste a nossa aula de figura de linguagem aqui. Agora, essa anáfora que eu vou falar aqui tem a ver com interpretação de texto, tem a ver com retomadas de elementos dentro da nossa relação textual. Então, olha só, anáfora versus catáfora na interpretação de texto, anáfora é quando tem um elemento que retoma um termo anterior. Então você vai encontrar isso, por exemplo, nos pronomes. Pronomes são elementos anafóricos, que retomam elementos anteriores. Então eu tenho um texto em que eu tenho uma oração, que eu falo alguma coisa, e na outra oração, para não repetir essa palavra, eu uso um pronome retomando o termo anterior. Então, ó, a anáfora retoma o que é anterior. Ana antes. Sacaram a ideia? Por exemplo, olha os exemplos aqui bacana, ó. Meu filho está doente, o garoto não para de vomitar. Ó, meu filho está doente, o garoto não para. Esse o retoma meu filho. Então esse o aí, ele é um elemento anafórico. Ele vai retomar o menino, certo? Ou no caso, o meu filho. Se eu pensar aí, a palavra garoto também é um elemento anafórico, porque retoma meu filho também. Então a expressão o garoto, toda essa expressão, o artigo o, mais, no caso, o substantivo garoto, retoma meu filho. São elementos anafóricos, de retomada de termos anteriores. Sacaram essa ideia? Outro exemplo bacana, ó. Comprei um carro que possui ar-condicionado. Ó, comprei um carro que possui ar-condicionado. Esse que retoma a palavra carro.
Ó, comprei um carro, o qual, né? Esse que é um pronome relativo, que retoma carro. Como esse que retoma a palavra carro, que é anterior, anafórico, anáfora. Anterior, anáfora. Anterior, anáfora. Sacou? Então, que possui ar-condicionado, esse que retoma a palavra carro, esse que é um termo anafórico, ou seja, é uma anáfora. Sacaram essa ideia? Então, a anáfora na interpretação de texto são elementos que retomam termos anteriores. Outro exemplo, o carro do meu filho quebrou. O pior de tudo é que o veículo está novinho. A palavra veículo está retomando a palavra carro do primeiro elemento. Para não repetir na segunda oração a palavra carro, usei veículo. Veículo também é um termo anafórico, porque veículo retoma carro. Então, ó, veículo, carro. Todos os termos que retomarem termos anteriores são elementos anafóricos, elementos que fazem uma anáfora. Então, anáfora anterior, anáfora anterior, anáfora anterior. Beleza? Então, termos anafóricos retomam termos anteriores. Obviamente, pela lógica, catáfora é elementos que vão retomar, não, vão atrás do que vem pela frente. Então, catáfora refere-se a elementos que vêm depois. Catáfora depois, cata depois, cata depois, catáfora depois. Sacaram essa ideia? Então, anáfora antes, catáfora depois. Então, vamos lá. Não vejo a hora de isso acontecer. Estou ansioso pelas minhas férias. Opa! Não vejo a hora disso acontecer. Estou ansioso pelas minhas férias. Nesse caso, isso vai retomar, não, vai buscar o elemento que vem depois, que é férias. Ó, não vejo a hora disso acontecer. Disso o quê? Estou ansioso pelas minhas férias. Então, isso refere-se a férias, que vem depois. Então, esse pronome isso aí é uma catáfora, porque ele vai se referir a algo que vem depois. Ó, até saiu meu braço do termo aqui, depois. Certo? Então, depois. Catáfora. Tranquilo isso? Sempre pensa assim. Catáfora, cata depois, cata depois, cata depois, anáfora, antesana, 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 antes. Certo? Beleza? Olha lá, de novo. Fui comprar os ingredientes para fazer o bolo. Comprei ovo, açúcar, chocolate e morangos. Opa! Nesse caso, ó, fui comprar os ingredientes para fazer o bolo. E depois cita-se os ingredientes. Então, ingredientes é um elemento catafórico que vai se referir aos ingredientes que vêm depois, a todos eles, certo? Então faz a lista de ingredientes depois. Então ingredientes e aí cata o que vem depois, depois. Beleza? Então que é muito fácil, na verdade. Anáfora vem antes, catáfora vem depois. Anáfora retoma termos anteriores, catáfora pega os termos que vão aparecer. Vai atrás dos termos, né? Catáfora. Beleza? Fácil. Então vamos lá, mais uma. A médica encontrou-o e pediu: Marcos, vá descansar um pouco. Veja. Encontrou-o e pediu. Encontrou quem? Até aqui não está apresentado quem foi que ela encontrou. Aí na fala dela aparece, Marcos, vai descansar um pouco. O Marcos aí é o elemento que é retomado, ou melhor, que é buscado pelo o, né? A médica encontrou o. Esse o é um pronome oblíquo que se refere a Marcos. Então é um elemento catafórico. A catáfora vem depois. Então, catafórico porque vai buscar a palavra ou o elemento depois. O refere-se a Marcos que vem depois. Então, fácil, tranquilo, susse, suave, de boa na lagoa, bem susse mesmo. Ó, anáfora retoma elementos anteriores. Ana antes. Catáfora depois. Vai buscar elementos que vêm na sequência. Ou seja, a catáfora meio que apresenta os elementos que vêm ainda na sequência. Vai sempre em relação ao que vem depois. Anáfora, catáfora. Anáfora, catáfora. Ana antes, cata depois. Ana antes, cata depois. Ana antes, cata depois. Ana antes, cata depois. Ana antes. Ana antes, cata depois. Anáfora antes, catáfora depois. E para a aula online, vocês vão realizar os exercícios 7 a 9, lá na página 52. O exercício 6, conforme eu já disse na aula anterior, ao vivo, será realizado na aula ao vivo, porque eu preciso explicar, é uma produção de texto bem regradinha. Então, vocês precisam acompanhar passo a passo a explicação dela, tá bom? Até daqui a pouco!